4, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam, queridos, meu amigo pastor Paulo Samuel também chegou na área aí. Olha só, entendam uma coisa importante em relação aos ministérios do Espírito. A igreja precisa vivenciar a experiência de todos os ministérios do Espírito. A igreja não teria permanecido de pé até aqui se não fosse a operação dos ministérios do Espírito. Entrou o Rodrigo aí, meu amigo Rodrigo, pregador Rodrigo, evangelista Rodrigo. Deus abençoe. A igreja não teria permanecido de pé se os ministérios do Espírito não estivessem em evidência na história do cristianismo. Inclusive, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Irmão Vanderlei, que entrou aí agora, olha só, gente, olha que coisa interessante. Eu já ouvi de muitas pessoas, e eu quero deixar claro que as colocações que eu faço aqui, de forma alguma eu tenho problema com A ou com B. A gente pode ter divergências do ponto de vista teológico, discussões sobre algum tipo de assunto, mas a gente é irmão. Nada disso muda o fato da gente ser irmão. Entendeu? Então, a gente é irmão em Cristo e a gente pode discordar um do outro em algum aspecto, mas a gente sente o mesmo no Senhor, tá? Então, eu quero só trazer um ponto aqui, vejam. Há uma linha que diz, que prega, que o ministério apostólico, ele morreu com os apóstolos. E que o ministério apostólico voltou agora. Deus está trazendo nessa última hora novamente o ministério apostólico. Queridos, o ministério apostólico jamais deixou de estar em evidência na igreja. Tanto isso é verdade, que a igreja só está de pé até hoje porque o ministério apostólico não parou. E é por isso que a igreja permaneceu e expandiu e cresceu. Então, às vezes a gente ouve coisas, a gente acredita às vezes em algumas coisas que a gente não para olhar se aquilo tem respaldo bíblico ou respaldo inclusive dos fatos, de olhar os fatos à nossa volta. Então, esse é um erro que as pessoas cometem quando falam, por exemplo, em relação aos ministérios do Espírito. Afirmar que o ministério apostólico acabou e que voltou agora. Na verdade, nunca deixou de existir. Sempre esteve em evidência na história da igreja. Agora, me permitam começar essa noite falando sobre os ministérios do Espírito, falando do último aqui aparece aqui, que é muito importante. O último e o penúltimo. Ele vai falar aqui, olha só. Ele vai falar de pastores e doutores. Irmão, doutores aqui está falando dos mestres. Doutores aqui está falando daqueles homens e mulheres chamados por Deus para ensinar, para instruir. E aqui eu quero fazer uma colocação importante para vocês, quero que vocês guardem bem o que eu vou dizer a vocês. O ministério do mestre é um ministério fundamental na igreja. Nós precisamos dos evangelistas, nós precisamos dos pregadores, mas a igreja não cresce, não se fortalece sem o ministério do mestre, do doutor, daquele que ensina. Queridos, uma igreja equilibrada precisa enxergar naqueles que ensinam e instruem valores, importância. Sabe, muitos ministérios cometeram um erro gravíssimo, muitas pessoas cometeram um erro gravíssimo. Sabe qual erro? É o erro de se tornar meramente um eco de alguém. Simplesmente virou eco de alguém. A ponto de tudo que falam, tudo que ensinam,
está baseado na visão de alguém. Sabe, irmão? Querido, você precisa entender, a igreja de Jesus, ela tem identidade. A sua denominação, quem sabe tem pastores me ouvindo aqui, me vendo. A tua igreja não pode ser uma coxa de retalho, um pouquinho de assembleia, um pouquinho de pentecostal X, um pouquinho de nova vida. Sua igreja precisa ter identidade. Identidade. Quando a pessoa entra e fala, eu estou na igreja X, eu estou na igreja Y. Sabe, a tua igreja precisa ter identidade. Qual é a identidade da tua igreja? Qual é a marca da tua igreja? Qual é a visão da tua liderança? Qual é a visão do teu ministério? Sabe, a igreja precisa ser instruída na palavra. Eu fico olhando igrejas que têm fotos, pôsteres enormes do líder na frente da igreja. Sabe? E a gente, sem perceber, começa a viver um evangelho centrado no homem. O evangelho onde o homem começa a ser o foco principal, quando na verdade o foco principal é Jesus. Deve ser sempre Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Existem igrejas, por exemplo, que se o líder morrer ou acontecer qualquer coisa com ele e ele não continuar pastoreando ali, se a igreja estiver cheia, ela esvazia. Por quê? Porque as pessoas estão ali focadas em torno da visão daquela pessoa e não em Cristo. É nesse ponto que é muito importante o ministério do ensino, o ministério de quem instrui. E eu quero dizer uma coisa, eu quero dar um conselho. Possivelmente eu estou ministrando agora para pessoas que foram chamadas para ensinar. Se você me pedisse agora um conselho, pastor, qual é o conselho que você me dá? Se você sente o chamado da palavra, se você sente o chamado para ensinar, primeira coisa, você precisa gostar de ler. Irmão, Paulo exortou Timóteo a ler. Se você não gosta de ler, como é que você vai ser um mestre? Como é que você vai ensinar se você não gosta de ler, irmão? Então, irmão, primeira coisa, você precisa gostar de ler. Você precisa criar o hábito da leitura. Meu conselho, você precisa ler a Bíblia em 1 ano. Você precisa ler a Bíblia em 6 meses. Você precisa ler a Bíblia em 3 meses. Você precisa ler a Bíblia. Sabe? Não é pegar assim, ó, eu vou ler aqui, fala comigo, Deus. Não, eu vou ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Irmão, como é que uma pessoa vai ser mestre na palavra, na igreja, no corpo de Cristo, e não lê nem Bíblia? Não estuda a palavra, não ama a palavra. Então, meu primeiro conselho, ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, ame a Escritura Sagrada. Você precisa ser o homem e uma mulher que, se alguém perguntar qual é o livro da tua vida, e você possa responder, sem medo de errar, sem duvidar, sem pensar, a Bíblia. O livro da minha vida é a Bíblia. Irmão, eu confesso a vocês que eu fico até decepcionado quando eu vejo gente crente, gente até obreiro, líder, que quando alguém pergunta assim, qual é o livro da tua vida, o livro da tua cabeceira, irmão, menciona tantos autores, tantas pessoas, uns falam de A, de B, falam de Augusto Cury, falam não sei de quem, mas vários deles não mencionam a Bíblia. Que mestre seremos? Ou que tipo de mestre temos na igreja onde o livro daquele mestre não é a Bíblia Sagrada? Irmão, você precisa gostar de ler, adquirir o hábito da leitura. Isso é uma coisa que se constrói. E você precisa ler a Bíblia toda várias vezes. Várias vezes. Ler a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Ler a Bíblia toda. Você precisa, se você sente o chamado de Deus para ser mestre, uma outra coisa importante. Guarda uma coisa que eu vou lhe dizer. Você precisa ter mestres na sua vida. Você precisa ter pessoas que lhe instruem. Escuta bem o que eu vou lhe dizer, porque isso é muito importante. Existem pessoas que cometeram um erro gravíssimo no ministério. Sabe qual é o erro? O erro de acharem que serão autodidatas em tudo. Você não aprenderá tudo sozinho.
Deus não falará tudo direto com você. Deus não revelará tudo direto a você. Grandes revelações na sua vida virão pelos lábios de outra pessoa. Por quê? Porque Deus não quer um semideus na igreja. Deus não quer uma pessoa que não ouve ninguém. Deus não quer uma pessoa que não aprende com ninguém. Deus quer na igreja pessoas que possam um aprender com o outro, um completar o ministério do outro. Então, guarda um conselho. Se você sente o chamado para mestre, eu pergunto, quem são os seus mestres? Quem são as pessoas que instruem você? Quem são as pessoas que você tem como referência? Sabe? E aqui vale, contudo, um aviso. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Uma coisa é você ter alguém como referência. Uma coisa é você se espelhar em alguém. Uma coisa é você admirar o ministério de alguém. Outra coisa é você idolatrar aquela pessoa. E você pode ver, quando alguém idolatra o outro, ele começa a ficar parecido com ele. Você parece com aquilo que você adora. Entende? Vou repetir. Você parece com aquilo que você adora. Então, se você idolatra uma pessoa, você começa a querer vestir igual, você começa a gesticular igual, e você começa a falar igual aquela pessoa que você idolatra, que você adora. Então, irmão, você precisa ter referências, você precisa ter mestres, você precisa aprender com, sabe? Você precisa aprender, mas você não pode idolatrar. Você não pode ter um mestre, você precisa enxergar outras pessoas, outras oportunidades. Você vai aprender com várias visões diferentes. Isso vai lhe ajudar muito mesmo, porque isso é imprescindível no ministério, sabe? Então, se você sente o chamado para ensinar, e eu vou lhe dar uma última dica fantástica aqui para você. Qual é a dica que eu vou dar para você? Pratique. Olhem bem para mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu repito muito num curso que eu ministro. Tem um curso que eu ministro chamado Escola para Pregadores. Meu foco nesse curso são jovens, adolescentes, irmãos que estão começando no ministério ou quem ama a palavra e quer aprender, quer crescer, quer ensinar, quer pregar. Inclusive eu estou para fazer uma turma com esse curso no mês de outubro. Depois eu vou dar a vocês aqui alguma informação. Quem tiver interesse, quem for aqui do Rio de Janeiro ou quiser vir para o Rio de Janeiro participar, eu vou fazer esse curso aqui no Rio de Janeiro em breve. Eu já fiz em várias igrejas, fiz um na minha igreja 4 anos atrás, nós colocamos mais de 300 pessoas, foi lindo, e nós vamos fazer uma nova edição desse curso. Então fica de olho, fica aguardando, que eu aviso a vocês. Agora, guarda uma coisa, irmão. Uma coisa que eu sempre falo com relação a isso é o seguinte: você já viu alguém aprender a nadar pela internet? Alguém aí já viu alguém aprender a nadar pela internet? Alguém conhece alguém que aprendeu a nadar pela internet? Não, tenho certeza que não. A pessoa pode saber tudo sobre nado livre, estudou no Google, viu tudo sobre respiração, viu tudo sobre nado crawl, nado livre, nado costa, nado peito, sabe tudo. Agora joga na água, aí morre afogado. Por quê? Você só aprende a nadar nadando. Irmão, ensinar é a mesma coisa. Você pode aprender, você pode fazer seminário, você pode fazer curso teológico, você pode ler muitos livros, você pode aprender muita coisa sobre homilética, hermenêutica, você pode aprender muito sobre exegese de textos bíblicos, e você pode aprender tudo isso, irmão. Agora, eu quero ver, é quando fala assim, ó, o microfone está na tua mão, domingo à noite é contigo. Aí, irmão, é muito fácil criticar, mas pegar o microfone e ensinar, ministrar, aí você vai ver quem tem a teoria e prática, tem um abismo no meio. Falar é fácil. Falar de quem prega ou quem ensina é fácil. Falar que alguém não pregou bem é fácil. O negócio é pegar o microfone para fazer. Porque falar qualquer coisa não é difícil. Agora, ser boca de Deus e falar bem é outros 500. É outros 500. Agora, irmão, então,
Guarda um conselho que eu vou te dar, eu vou até tirar o óculos, que eu vou olhar olho no olho e falar com você. Não desperdice oportunidade que lhe for dada para ensinar ou pregar. Não desperdice uma oportunidade que lhe for dada, nem que for uma saudação. Rapaz, irmão, você vai ministrar a oferta hoje. Você vai ter 5 minutos para ler um texto e falar o ofertório. Irmão, não rejeite essas oportunidades. Por quê? Porque são oportunidades que Deus está lhe dando para desenvolver, para crescer. O problema é que algumas pessoas tomam como referência pessoas que ele acha que é muito bem sucedido no púlpito, ensina muito bem ou prega muito bem e acha que está muito aquém deles, então não, é melhor nem falar, é melhor não aceitar. Irmão, todo mundo começa de baixo, ninguém começa pregando bem. Então, meu conselho, se você sente o chamado para ensinar, não rejeite oportunidades. Claro, você não vai assumir um compromisso para uma coisa que você não domina. Por exemplo, se você acredita que não está preparado ainda para dar um seminário para líderes e obreiros, não faça. Fala, irmão, não estou preparado ainda, eu vou chegar lá, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Mas não rejeite oportunidades para, quando lhe for dada uma saudação, ministrar oferta, pregar num culto. Irmão, isso tudo vai lhe ajudar a desenvolver, vai lhe ajudar a crescer. Você pode ter um grande chamado para a palavra e esse chamado nunca aconteceu. Ó, eu estou falando com muito cuidado, com muito carinho, olho no olho, e eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo. Você pode ter um grande chamado, você pode ter um lindo chamado de Deus, mas esse chamado nunca se concretizar. Por quê? Deus não falou? Não. Deus falou de verdade. E é Deus que falou mesmo que vai te usar na palavra. Só que você rejeitou as oportunidades. Você não desenvolveu. Você não passou pelas etapas que levam alguém a ter maturidade no púlpito, no microfone, controle de auditório, dominar o nervosismo, aprender a desenvolver um texto. Você não aprendeu essas coisas porque o seminário não era suficiente, o curso não era suficiente, o livro não era suficiente, a prática era necessária e você se negou a praticar, se negou a aprender as lições da prática. O que aconteceu? Ficou atrofiado. Ou seja, tem conhecimento, mas não sabe passar. Está aqui dentro, mas não consegue expor. Está aqui contigo, é só falar, mas não sabe fazer. Por quê? Porque não praticou. Então, guarda bem o que eu estou dizendo para você. Se o teu chamado é chamado para a palavra, aproveite, desenvolva, cresça, fale em cultos menores. Sabe, se alguém lhe der oportunidade em cultos pequenos para você falar, fale. Aproveite essas oportunidades, porque tudo isso é importante. Escuta bem o que eu vou dizer a vocês. Queridos, estou falando com carinho e amor. Estou falando com muito carinho e amor. Nós estamos precisando desesperadamente de homens e mulheres instruídos por Deus na palavra e que ensinem com graça, com sabedoria para instruir vidas. Porque a gente está vendo muito soprador de microfone. A gente está vendo muita gente só no pula-pula. A gente está vendo muita gente reproduzindo frases de efeito, jargões, técnica de polêmica, frase que causa polêmica para poder mobilizar pessoas. Agora, palavra, instrução, doutrina bíblica, entrar lá em teologia sistemática, doutrina da salvação, doutrina acerca do homem, doutrina acerca do Espírito Santo, doutrina acerca de Deus, doutrina acerca da Bíblia, doutrina acerca sabe, do mundo espiritual, os anjos, os demônios, sabe, aprender a palavra, instruir a palavra. Irmão, sabe qual é a diferença enorme de 30 anos atrás na igreja e hoje? É que naquele tempo muitos pregadores, muitos mestres eram especialistas em teologia sistemática. Agora, muitos estão virando especialistas em frase de efeito e tirar oferta. É isso que está acontecendo. Eu não estou, claro, dizendo que todos fazem isso. Tem muita gente boa, tem muito pastor sério, tem muita gente que ensina com graça e verdade, mas tem muita gente que se perdeu nesse processo.
Então eu quero conclamar você a ouvir o que eu estou dizendo. Se o teu chamado é o chamado para ensino, guarda o que eu lhe disse aqui, aprenda com o que eu estou lhe dizendo aqui, sabe? A irmã Bruna colocou, verdade, pastor, tá escasso pessoas que pregam a palavra. Então, guardem o que eu ensinei a vocês aqui hoje. Hoje é segunda-feira, na quinta-feira eu vou voltar e vou falar sobre os outros ministérios do Espírito. Mas eu precisava gastar um pouquinho de tempo nesse aqui, já que esse é um ministério tão importante do Espírito. Todos são, mas esse é um ministério que a gente está vendo tão negligenciado. Então, guarde esses conselhos que eu estou dando a vocês aqui. Irmão, muita gente precisa ouvir o que eu trouxe aqui. Um mestre não se forma do dia para a noite, leva tempo. Assim como o vinho, o melhor vinho, leva tempo para que ele fique com o sabor e a qualidade que lhe dá o valor e o preço caro. O bom mestre leva tempo. Ele precisa de amadurecer. Ele precisa estudar. Ele precisa ouvir outras pessoas. Ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Porque existem coisas que ele não vai aprender no livro. Ele vai aprender no joelho. Tem coisas que ele não vai aprender no curso do final de semana. Ele vai aprender no jejum e Deus vai revelar na Bíblia para ele aquela passagem, a revelação daquele texto e etc. Então, fiquem com essas considerações. A minha oração, a minha sincera oração enquanto eu ministro essa palavra, é que o Espírito Santo levante pessoas aí agora que estão me vendo, com dom, com chamado, com ministério de ensino, para que possam marcar esse tempo. Que Deus abençoe vocês. Nunca foi tão urgente, nunca foi tão necessário. Que Deus abençoe vocês. Futuramente eu anuncio aqui quando farei a escola de pregadores, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Estaremos juntos, querendo Deus, quinta-feira. E eu continuo para terminar essa parte aqui sobre os ministérios do Espírito. Divulgue com as pessoas, comenta o que você veio aqui e viu, tá bom? Deixa aí teu comentário pra gente ter um feedback, para saber se tá legal, se esse formato tá bom, tá? Eu percebo que a gente perdeu muita gente aqui. Eu sempre tinha aqui muita gente. Eu tô vendo aqui 22 pessoas, chegou a 30, mas eu tô vendo que muita gente não tá vindo mais. E eu sei que segunda-feira tem culto nas igrejas, muita igreja tem culto. Eu sei que isso também pesa. Se for necessário, eu mudo o dia. Por exemplo, pode ser terça-feira. Vocês me dão um feedback aí. Segunda-feira é ruim? É melhor terça-feira? É melhor quarta? É melhor sexta? Me dá um feedback para poder ter um retorno de vocês aí para poder fazer qualquer mudança. Porque eu cheguei a ter 100 pessoas, 100 e poucas pessoas aqui numa live, até mais do que isso, e agora tem bem menos. Então depois você me dá um feedback aí se eu preciso mudar alguma coisa, o que eu preciso fazer para a gente poder atrair mais gente aqui, tá bom? Um abraço, Rodrigo. Rodrigo, tô te esperando, hein, Rodrigo, pro nosso projeto, hein? Deus abençoe vocês todos. Irmã Marli, a irmã Mônica, que eu vi ali também, Deus abençoe. Um abraço, irmã Mônica. Irmã Regina também, né, irmã Regina? Muito bem. Irmã Rosemary Correia, já foi minha vizinha, me viu criança, né? Deus abençoe. Mora lá, se não me engano, mora na Barra, né? Na Barra ou no Recreio, eu não lembro agora. É lá da igreja do querido amigo pastor Gilson Assênio, lá em Campo Grande, lá no Correia. Isso. Ela diz aqui, ó, Rosemary, o povo está no trabalho da igreja. Então, você me dê um feedback aí, gente. O que vocês acham que eu devo fazer? Se eu boto mais tarde um pouco, se eu mudo de dia. Depois você me dá um feedback aí para poder a gente fazer alguma mudança. Tá bom? Deus abençoe. Irmã Vanilda, saudade, tá? Deixa um abração pro seu esposo. Irmão Éder, deixa um abração para sua filha, tá? Espero rever vocês em breve. Essa família é uma família que a gente ama muito. São muito queridos. Poxa, sempre me recebem com tanta honra quando eu vou lá em Belo Horizonte. Deus abençoe poderosamente vocês. Deus guarde vocês, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Quinta-feira eu volto aqui, tá? Comentem aí, me dá um feedback que eu faço alguma mudança se for necessária aqui. E a minha oração, isso mesmo, ela mora em Barra de Guaratiba. Que Deus abençoe vocês e que Deus levante mestres. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, termino aqui dizendo isso. Eu pergunto a você, pregadores, eles marcam muitas vezes a nossa vida, mas ninguém marca a nossa história igual um mestre que Deus coloca no nosso caminho
os mentores que Deus coloca na nossa caminhada. Fala a verdade. Esse tipo de gente que instrui a gente, que ensina a gente nunca mais esquece. Ô irmãos, a minha oração é que a sua vida, que a sua história possa marcar tremendamente essa geração. A vida de muitas pessoas. Tá bom? Então até quinta e eu volto aqui. Grande abraço em nome de Jesus.